volta com a RDC Entrevista e hoje estamos falando de reforma ortográfica. Eu estou aqui com a professora Alessandra Junqueira Vieira, ela é professora de português aqui da FAP, Faculdade de Pindamonhangaba. Quanto ao hífen? As regras de utilização do hífen também ganharam nova sistematização. O objetivo das mudanças é simplificar a utilização do sinal gráfico, cujas regras estão entre as mais complexas das normas ortográficas. O hífen, por exemplo, será abolido nos compostos em que o primeiro prefixo, a primeira parte da palavra, antes do hífen, termina em vogal e o segundo elemento começa por uma vogal diferente, como é o caso de aeroespacial. Antes escrevia-se separado, agora escreve-se junto, tá? Aeroespacial, extraescolar, autoafirmação. Percebe que o primeiro elemento da formação daquela palavra termina com uma vogal e o segundo começa com uma vogal diferente, tá? Antes separado, agora junto. Outra modificação, também com relação a palavras que contêm hífen, quando acontece do primeiro elemento da palavra terminar com uma vogal e o segundo iniciar-se com uma vogal igual, antes escrevia-se tudo junto, agora separa-se por meio do hífen, esses dois elementos. É o caso do anti-inflamatório, antes escrito junto, anti-inflamatório tudo junto, agora separa-se, as vogais iguais são separadas por meio do hífen, tá? Bom, outro caso, não se emprega o hífen nos compostos em que o prefixo ou o chamado falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Então, o que acontece? Esse agora escreve-se junto e dobra-se o R ou o S. A exemplo disso nós temos autorretrato. Autorretrato antes era escrito com hífen, agora junto, autorretrato dobra com dois R's, né, no caso. Contra-reforma, muitos estranharam contra-reforma e era escrito com hífen, agora contra-reforma junto e com dois R's. Bom, é importante observar, por exemplo, que quando o primeiro elemento terminar com R, o segundo elemento começar com a letra R também, a palavra deverá ser grafada com hífen, como por exemplo, hiper-requintado. Hiper terminou com R, o primeiro elemento, e o segundo começou com R, aí mantém-se o hífen, tá? Interracial, por exemplo, é o mesmo caso, continua com o hífen, não houve mudança nesse caso. E professora, também houve mudança em relação à crase? Muitas pessoas me perguntam com relação alguns até afirmam, nossa, que bom, agora não tem mais que acentuar quando a crase. E não mudou nada, as regras de crase continuam as mesmas, tá? E depois muitas pessoas se confundem, acham que a crase é o acento e o acento é o acento grave indicativo da crase, que é na verdade a fusão de dois As, dois sons ali. Nós temos, por exemplo, uma frase como eu vou à praia. Por que eu vou à praia? Nós temos o acento grave, que é o acento invertido, para indicar que ali ocorre o A de preposição e o A de artigo. O verbo vou, quem vai a algum lugar, pede a preposição a. E a palavra praia, né? Ela aceita o artigo a antes. Um modo fácil de se descobrir se tem a crase ali, se existe e precisa colocar o acento grave para indicá-la, modificando a palavra feminina que está ali, praia, por uma palavra, por um lugar que seja, por uma outra que seja masculina, que dê o sentido à frase, por exemplo, clube. Quando você diz eu vou à praia, inverte, eu vou clube, você tem que dizer ao clube. O que você descobre? Que o A de preposição se manteve e que o A do artigo, que era artigo a, para ser a praia, tornou-se o. Por isso, todas as vezes que você faz essa inversão e der ao, você tem ali a crase, portanto, tem que colocar o acento grave.
É bom lembrar que o assunto CRAS é bem extenso e num outro programa voltaremos para abordar muito mais sobre CRAS. Professora, e durante os 18 anos de experiência como professora, notou muitas mudanças em relação às oportunidades dos alunos para frequentar o ensino superior? Muitas, porque há pelo menos 10 anos eu sou professora da rede estadual também do estado de São Paulo. Eu pedia para que os alunos do ensino médio levantassem a mão, né, num terceiro ano do ensino médio, quantos de vocês querem cursar o ensino superior? Você via pelo menos umas 3 pessoas só, 3, 4 pessoas levantando a mão. E eles não acreditavam que podiam, até porque a impossibilidade financeira era grande, né? Hoje, eu leciono em segundo, terceiro colegial, eu peço para que eles levantem a mão, e aí, quem é que de vocês pretende cursar o ensino superior? Você tem mais da metade da classe. Por que isso acontece? Você tem aí, em 2004, nós tivemos iniciou-se aí o ProUni. O que é o ProUni? O Programa Universidade para Todos. O ProUni, ele tem a nota, ele pega a nota do MEC, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e que iniciou-se em 98 para validar para bolsas. Por meio da média da nota que o aluno tenha no Enem, ele vai conseguir de meia a uma bolsa inteira, bolsa integral ou meia bolsa no ensino superior. Eu acho que isso é uma enorme oportunidade para a ascensão social. Você citou o Enem, né? Fala um pouco mais do Enem, como que é a prova. O Enem, ele foi criado em 98. Em 1998, ele tinha o caráter de avaliar como era o nível do ensino médio. E a mesma estrutura dele era diferente. Você tinha 63 questões que avaliavam 21 habilidades, 5 competências, tá? E você tinha uma redação, e tinha uma redação também. Hoje, você tem como estrutura da prova avaliação, ali tem avaliação de habilidades e competências também, mas agora são 180 questões. Eles avaliam 4 áreas. Nós temos as áreas chamadas linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e matemática. Dessas 4 áreas, nós temos o agrupamento de disciplinas, por exemplo, linguagens e códigos. Você ali, com 45 questões, o aluno é avaliado em português, literatura e em 2010 entra também língua estrangeira. Em ciências da natureza, biologia, química e física, 45 questões para elas. Para essas disciplinas. Em ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia, 45 questões, e matemática também, 45 questões para avaliá-las. O que modificou? Intencionando tornar a entrada para a faculdade única, o meio único em todo o território brasileiro, por meio do Enem, você teria uma avaliação única, certo? Então, o que eles colocaram? Muito mais conteúdo daquilo que é aprendido no ensino médio, do primeiro ao terceiro ano. Eu penso assim que isso seria muito interessante. Por isso, eu acho que foi um grande prejuízo até ter vazado essa prova do Enem e muitas faculdades terem deixado de utilizar a prova do Enem como uma forma de entrar. E como se preparar para as questões e também para a redação deste exame? Olha, para as questões do Enem, eu entendo assim, que o aluno ele tem que ter uma capacidade de leitura, né? Isso é norteador nessa prova do Enem. Ler textos, ele tem que ser capaz de ler imagens, gráficos, ele tem que ter a capacidade de resolver problemas. O outro norte da prova é
Interdisciplinaridade, o que é isso? Ao resolver uma questão, ele vai utilizar todos os conhecimentos que ele teve para poder entender. Então, ali você vai ter a necessidade da capacidade de ler, né? Da capacidade de utilizar os seus conhecimentos e responder. Uma das características interessantes dessa prova, as questões, por exemplo, muitas questões têm todas respostas como certa, mas apenas uma certa para aquela questão. Então, o aluno que tem muita rapidez para responder a questão, ele olha primeiro e fala, é essa, nem lê as restantes, é um grande erro. Porque ele tem que ser capaz de entender qual daquelas, para aquela situação, é a correta. Isso é a paciência de interpretar, a capacidade e utilização de tudo que ele aprendeu. Professora, em sua opinião, o que é necessário fazer para que os alunos adquiram um interesse maior pelos estudos? Essa pergunta é bem polêmica. A minha posição sobre isso é que deve haver um envolvimento de todos para que haja esse interesse, desde a família, que é o primeiro contato que ele tem, que deve incentivá-lo a frequentar a escola, incentivá-lo a querer estudar. A comunidade deve se envolver, a comunidade escolar mesmo, o professor despertando o interesse com aulas interessantes, o coordenador, o diretor, o próprio governo com políticas educacionais que favoreçam aquele aluno, né, que despertem o interesse do aluno, e a própria mídia. Hoje, você tem você tem que conhecer o aluno para descobrir quais são os interesses dele nesse mundo atual em que ele está, para que você o ensine dentro daquele universo dele. E eu penso que é muito importante que se desperte nele a vontade de querer saber, de aprender, que é o que vai abrir portas para esse cidadão na sociedade. Conversamos então com a professora Alessandra Junqueira Vieira. Ela é professora de língua portuguesa aqui da FAP, Faculdade de Pinda, e também trabalha como professora efetiva na rede pública estadual, onde já atua há 17 anos. Possui graduação em letras, especialização em língua portuguesa e mestrado em linguística aplicada. Professora, agradeço muito a presença no nosso programa. Eu é que agradeço o convite.